Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma rosa branca. Esse é o risco. Aqui eu resolvi crescer um pouco as folhas, mas o seu risco vai normal, tá? Já vai certinho. Nós vamos começar fazendo as sépalas da rosa. Nós vamos usar aqui o verde musgo, o verde pântano primeiro. Eu vou colocar o verde musgo aqui nesse cabinho, só pelo meio. Eu vou usar o verde pântano do ladinho e vou esfumaçando para cima do verde musgo. Eu tô usando um pincel número 4 aparado. Já vou deixar aqui o espinho. Pro lado da esquerda, eu trabalho com pincel assim. Pro lado da direita, eu não posso fazer a mesma coisa. Eu tenho que inverter esse pincel. Olha como eu faço. Eu consigo fazer uma linha. Aí, depois que eu faço a linha, eu posso misturar normalmente. Deixar aqui embaixo da rosa um pouquinho mais escuro. Aqui para baixo pode até finalizar com um pouquinho mais claro. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco e do siena. Eu não lavei o pincel. Ó, eu vou fazer uma luz com essa cor. Eu vou colocar aqui, ó, bem no meio. Eu tô colocando e depois dar uma passadinha de pincel assim de leve. Vou dar uma iluminada aqui no espinho. Aqui pronto. As sépalas, eu vou usar o verde musgo também de base. Eu vou preencher os 3. Agora, eu vou colocar um pouquinho do verde pântano nesta aqui, que tá por baixo dessa, eu vou colocar aqui, onde ela se encontra com a rosa, e um pouquinho aqui, onde ela ficou por trás desta. Vou dar uma esfumaçada. Nesta aqui, eu vou colocar só aqui em cima, olha, um pouquinho do pântano para fazer uma sombra onde ela tá por trás da rosa. E eu puxo assim pelo meio. E nesta aqui, coloco onde ela se encontra com a rosa também e puxo pelo meio. Lavo meu pincel. Agora, eu vou usar um pouquinho dessa mistura do branco com siena para fazer a luz. Vou colocar a luz desse lado. Eu vou deixar assim, ó, manchadinho. Não vou misturar muito. Fazer um pouquinho mais da cor. Não vou misturar muito, vou deixar assim para fazer um degradê meio rápido aqui. Esta sépala, ela está por cima dessa da direita e por cima da esquerda. Então, eu tenho que colocar luz aqui, ó, dos dois lados. Desse lado e desse lado. E venho trazendo essa luz aqui pra ponta. Já esta aqui, ela está por cima do cabo. Então, desse lado, preciso realçar um pouquinho a luz. Aqui também, a pontinha dela sobe aqui, ó, por cima. Então, a gente deixa mais clarinho esse lado. Agora, nós vamos trabalhar essa folha aqui, já. Então,
ela tá dobrada. Eu vou fazer esse lado aqui, depois eu faço esse. Então, eu vou colocar o verde musgo. Você viu que os risquinhos estão para lá, quer dizer, a sombra vai para lá. Sombra é o verde pântano. Então, olha o que que vai acontecer. Eu vou colocar a sombra desse lado aqui. Nem vou fazer a base com verde musgo. Eu vou colocar a sombra já para você não se perder. Aqui ficou bem escuro. Você viu que essa dobrinha, ela fecha aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui também vai ficar por trás. Então, ele tem que ficar mais escurinho. Ó, só uma pontinha aqui. Agora, eu termino de preencher com o verde musgo. Você pode usar outro tom de verde, tá? O verde musgo foi só uma sugestão. Então, você pode usar a cor, o verde, tom de verde que você tiver. Contanto que você use um tom mais claro e um tom mais escuro. E depois, para iluminar, pode ser marfim, branco, a cor que você quiser. Um tom bem mais claro. Pronto. A folha da roseira, ela é serrilhada. Então, eu fiz aqui um serrilhado. Eu vou aproveitar o branco com o siena e vou trabalhar um pouquinho isso aqui, ó. Você viu que eu tô dando pinceladinha. Esse é o lugar da luz. E depois, aqui um pouquinho. Puxando pra cá. E agora vem a borda. Que é a parte dobrada. Aqui sim, coloquei uma pequena base de verde musgo e bem na beiradinha vou deixar um pouquinho mais escuro com o verde pântano. Agora eu lavo meu pincel e vou finalizar essa bordinha aqui, ó, com a luz, que é a mistura do branco com siena. Quero deixar bastante contraste para mostrar a diferença de cor. Para mostrar que tá dobradinho. Pronto, agora, aqui, ó, esse cabinho, eu já vou colocar um pouquinho do verde pântano aqui. Cabinho verde pântano com pincel sujo de musgo, tá vendo? Ficou os dois. Esse cabinho tá unindo aqui as 3 folhas. Vou fazer mais esta aqui pra você ver. Você viu que aqui, ó, o risquinho tá aqui, o meio tá aqui. Então, onde tem o risquinho, eu começo com a sombra, que é o verde pântano. Depois eu preencho direitinho, só tô marcando aqui pra você ver. E depois, o lado de baixo, essa folha tá por baixo dessa. Então, toda essa borda há de ficar mais escura. Agora, eu posso preencher o restante com verde musgo. Primeiro, eu dou uma leve misturada. Porque o espaço é grande, então eu dou uma misturada assim, mal. Depois, eu vou arrumar a bordinha. Desse lado de baixo, a borda aqui, ó, vai ficar escura. Pra gente ter aquele contraste de luz e sombra. Você viu que ali em cima eu nem cheguei muito na borda. Eu vou chegar agora com o branco mais o siena, que é o que vai iluminar. Não se esqueça de deixar essa ranhura, tá? Depois aqui dentro um pouquinho e a ranhura também pra fora. Aqui só um pouquinho. E essa do meio, eu vou trabalhar da mesma forma, vou colocar
o escuro pra cá. Aqui, ó, do meio pra cá. Depois o escuro aqui e a luz dos lados contrários. Agora que eu terminei de pintar, eu vou fazer o acabamento com o verde pântano. Então, o acabamento consiste em... eu faço em algum lugar, assim, um semicontorno. Não precisa contornar inteiro. Aqui, ó, arrumo a pontinha. Aqui desse lado. Tracinho do meio. Vou finalizar a folha aqui com uma linha que seria aqui. Por exemplo, esta vai ficar aqui, ó. Esta vai ficar aqui. E esta vai levar só um pedacinho aqui. Nas sépalas também eu vou fazer esse semi-contorno. Não é um contorno inteiro, mas é só um acabamento mesmo. Se você não quiser fazer, fique à vontade. Pronto essa parte, agora nós vamos para a rosa. Eu fiz aqui um rabisco. No risco de vocês também vai. Só que quando você for passar para o pano, não copie essa guia de luz e sombra, porque vai ficar forte depois para você cobrir com a tinta. Você vai ter o risco e daí você vai copiar do risco. Nós vamos começar, vou começar por essa pétala aqui. Então, eu vou preencher de branco. Tô trabalhando agora com o pincel número 6, aparado. Eu vou usar o azul ardósia. Ele é um azul um pouquinho roxeado. E eu vou usar um pouquinho do cinza junto com ele. Então, vai ficar um cinza azulado. Se quiser, pode usar cinza lunar também. Eu vou fazer aqui, ó, a área de sombra. Esse pedacinho aqui também precisa de um pouquinho de sombra. Aqui a gente tem uma entradinha, então eu vou fazer aqui, assim, uma sombra para fazer como se fosse uma saliência. Eu quero que fique mais alto aqui, então eu ponho um pouquinho de sombra aqui, ó. Tem o gordinho, eu ponho sombra embaixo e em cima. E aqui eu vou virar um pouco. Não podemos esquecer que a rosa é branca. Então, muita cor não vai ficar legal. Mas eu vou colocar um pouquinho do siena aqui, ó. Você viu? Só um toque de siena. Vai dar uma leve amarelada. Um pouquinho da tinta. Eu vou trabalhar algum lugarzinho do contorno. Não trabalhei inteiro. Você viu que aqui, ó, tem que ficar bem branquinho. Depois, peguei um pincel número 4, aparadinho. Branco puro. Depois a gente vai fazer isso aqui, ó. Depois que secar, a gente vai realçar a luz. Acho que posso deixar até um pouquinho mais de sombra aqui. Olha como isso faz movimento. As luzes e as sombras. Parece meio subjetivo, mas não é. Olha, aqui onde tem a curvinha para dentro, significa que levantou, tá alto essa parte. Então, por isso fica recebendo mais luz, fica clarinho. Agora, nós vamos fazer essa pétala do lado esquerdo. Vou preencher toda esta
com branco também. Pronto, preenchi. Agora, eu venho com a misturinha do cinza e do azul. Primeiro, aqui desse lado, ela tá por trás. Então, ela tem que ficar escurinha. Já vou colocando a sombra. Aqui, ó, é um fundinho. Aqui fica bem escuro. Então, eu já coloco também. Bem mais escurinho. Aqui, toda essa área, ela tá por trás dessa outra. Agora, eu vou trabalhar esse lado. É uma pétala bem grande, então a gente precisa de um movimento nela. A mesma coisa que eu fiz na pétala, essa pétala aqui, eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho um fundinho, então eu coloco sombra dos dois lados, ó. Só que eu não coloco só o risco. Eu coloco a sombra e eu venho lidando com ela, olha, eu venho limpando. Limpando o pincel. Tô puxando, fazendo esse movimento. Aqui eu vou pôr um pouquinho. E aqui eu vou pôr um pouquinho também. Agora eu volto com o branco, realçando essa parte aqui, ó. Tem que ficar bem branquinho. É uma dobra, mas não é uma dobra muito marcante. Ela só fez um movimento. Tá, agora eu vou preencher essa pétala maior aqui de cima. Azul e cinza. Toda essa parte aqui, ó, é fundinho e ficou por trás. Então, essa parte aqui tem que ficar bem escurinha. Aqui um pouquinho também. Porque afinal, isso aqui é uma dobrinha e tá por cima. Tá na frente. Então, ela vai lançar sombra sobre a pétala que tá atrás. Toda essa área aqui ficou por trás. Eu coloquei a tinta, mas eu não vou deixar a tinta desse jeito. Eu tenho que disfarçar a linha do lado de cima, ó, tá vendo? E não vou fazer puxado. Eu vou lidando com o pincel de leve. Olha como a gente consegue finalizar a tinta escura dentro do branco sem deixar aquela divisão. Pronto, agora que eu defini o lado... Ah, vou colocar um pouquinho do siena. Só para dar um toque, para dar uma corzinha. Vou pôr um pouquinho aqui. Você viu que é mínimo? Nessa daqui eu não coloquei, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Aqui também um pouquinho. Pronto, nem vou lavar meu pincel e já vou trabalhar essa área aqui, que é uma área grande. Então, eu vou começar, aí você vai olhar no risco e você vai seguindo a forma que eu coloquei a pincelada. Ó, você viu que não tem nada de pincelada certinha e ensaiada. Eu vou trabalhando com o pincel. Depois, aqui em cima, que a gente tem essa pontinha, eu vou fazer aqui uma sombra. Uma sombra em uma das pontinhas só. Agora, aqui, ó, na bordinha. Todo gordinho, você faz um pouquinho. Ó, aqui um pouquinho. Aqui é fundinho, então aqui você não faz. Gordinho. Fundinho. Aqui eu faço um pouquinho. Fundinho, gordinho. Vou pegar o branco de novo, branco puro. Vou realçar aqui, ó, um pouquinho.
aqui, essa área aqui que vai ficar branca, que tá por cima. Um pouquinho aqui. Eu tô acertando as minhas bordinhas. Você viu que não ficou tudo contornado de cinza e também não ficou tudo contornado de branco. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, esse pedacinho. Esse pedaço aqui, junto com esse, formam uma pétala. Ela sai da frente e ela dá a volta. Aqui ela tem a dobra. Então, vou fazer primeiro esse pedacinho aqui que tá atrás. O pedaço aqui é pequeno, mas todo esse lado e esse lado tem que ficar sombreado. E o movimento aqui, vou fazer assim, ó, pra fora. Depois eu posso realçar um pouquinho o branco aqui, pra já ficar por cima. A última cor que a gente coloca, geralmente, é a que dá a impressão que tá por cima. Pronto. Agora, nós temos aqui algumas áreas pequenas e eu vou preencher, o risco vai aparecer, eu vou preencher toda essa área aqui. Um pouquinho de sombra nas partes que estão por trás. Aqui, ó, esse pedacinho aqui tá na frente desse. Então, aqui a gente continua com a sombra. Aqui a gente tem o miolinho, que eu vou deixar bem escurinho. E pro lado aqui ainda tem uma divisãozinha. Vou colocar aqui, ó, no meio um pouco do siena. Agora, com o branco, eu vou realçar todas as bordinhas. Olha, vou fazendo bem direitinho, porque na hora que eu preenchi, eu fui só colocando tinta. Eu não me preocupei com esse acabamentinho aqui, ó. Depois essa daqui é uma outra pétalazinha que tá na frente. E essa aqui é uma dobrinha daquela. Olha só. Aqui tem que se encontrar bem certinho a pontinha. Aqui assim e aqui assim. Agora, eu preencho essa outra parte que tá na frente. Como você pode ver, essa parte aqui, ela está toda na frente desses elementos aqui. E esse lado também tá na frente daquela pétala. Então, nós vamos trabalhar uma sombra aqui. Meu pincel tá sujo. Vou fazer outra misturinha. Cinza com azul. Tá, voltando. Aqui vai ficar escuro toda essa área. Eu vou fazer um escurinho. Essa bordinha aqui, eu quero que ela fique bem destacada. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Tá vendo? Não tô colocando na beirada, tô colocando um pouquinho pra dentro. Aqui, eu vou subir com uma sombra, ó, uma linha. Agora, eu faço assim, ó, pros dois lados. Enfim, ficou claro aqui, ficou claro aqui. O escuro desceu aqui pelo meio. E não tem uma linha assim, tá? Ele some pros dois lados. Bom, nesse ponto, eu posso pegar um pouquinho do branco e passar aqui, ó, nessa beiradinha, para dar uma realçada. Como a gente tem aquele escurinho ali embaixo, esse branco vai parecer muito mais branco.
Clarinho aqui e clarinho aqui. Aqui também, ó, tem que se encontrar. Aqui, essa linha de branco para aqui. E quando chega aqui, ela continua pra cá, nesse sentido, ó. Ela vem assim, e daí aqui ela faz assim, o movimento do pincel. Agora, nós vamos preencher essa pétala aqui de baixo. Se você perceber o desenho, essa parte aqui, ó, que eu deixei escurinho, tá por trás dessa ponta. Mas essa parte aqui tá por cima dessa pétala. Então, a gente tem aqui um pedaço com sombra e um pedaço com luz. E nesse também. Mas eu vou fazer primeiro esse aqui. E vamos aos movimentos. Primeiro, aqui, ó, cantinho, que fica bem escuro. Cantinho, que vai ficar bem escuro. Eu tenho aqui, ó, uma parte alta e uma parte funda, baixa. Então, eu vou colocar a sombra aqui, ó, na parte baixa. Aqui eu não vou encontrar. Eu quero que essa parte aqui, ó, fique bem branquinha. Pro lado de cá, eu tenho aqui também, ó, uma curvinha. Eu vou colocar a sombra dos dois lados. E vou fechando. Faz um V aqui. Esse lugar aqui tem que ficar bem clarinho, porque ele tá por cima daquela pétala de trás. Aqui eu tenho outra voltinha, né? Então, eu posso fazer também. Olha o movimento que isso faz na pétala. Aqui eu tenho outra voltinha, eu também posso fazer. Um pouco menor, porque aqui eu não posso pôr muita sombra. Porque ali embaixo já tem uma sombra, mas eu posso fazer um contorninho de branco depois. Você viu como aqui, ó, essa área ficou quase toda escurinha? Agora, eu vou realçar o branquinho aqui, puxando no sentido do final da pétala. Aqui já tá bem branquinho. O movimento é esse. E aqui? Aqui eu tenho aquele triângulo. Aqui eu tenho de novo o triângulo. Aqui eu tenho mais um. Aqui tem que ficar bem branquinho, mas aqui a gente vai voltar ainda depois. Essa parte aqui, ó, tem uma linha, então a gente não pode misturar. Vou colocar aqui um contorninho branco. E por último, vou fechar essa aqui inteira. Agora, eu preciso de uma sombra aqui. Não fica reto. Se você observar o risco, é um pouquinho curvo. Porque essa parte aqui, ó, ela que leva a linha. Então, ela tá por cima dessa de cá. Nós temos a dobrinha. A dobrinha, ela virou em cima desse espaço. Então, aqui vai ficar escurinho, embaixo da dobrinha. Eu vou subir, como a gente fez aqui, ó, eu vou colocar uma sombra aqui. E aí, a gente vai limpando para um lado e para o outro lado. Porque eu preciso de luz desse lado e luz daquele lado. Acentuar um pouquinho mais aqui. A dobrinha não pode ficar assim, totalmente branca. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra no meio. Porque, afinal, ela tá por cima desse lado
e ela tá por cima desse lado. Como ela tem que ficar com os dois lados de luz, e a gente coloca um pouquinho de sombra no meio. Depois a gente volta com o branco aqui, ó. Vou dar uma realçada aqui, porque tem que ficar bem clarinho e tem que ficar por cima. Aqui já tá bem branquinho, aqui também. Então, vai ser mesmo só aqui, ó, pontinha e bordinha. Eu não gosto de fazer uma linha reta aqui, porque aqui sim tem que ser reto, não pode ter firula. Porque isso daqui é a dobra. Esse lado aqui é a beirada. Na beirada, a gente pode, olha, beirada pode ter movimento. Quando tem dobra, não pode ter movimento. Finalizo aqui com uma pontinha. Vou colocar um pouquinho do siena aqui. Nesse ponto, você pode pegar o cinza puro e dar uma realçadinha nos cantinhos. Tá vendo como dá a diferença? Cuidado, é muito pouquinho. Mas isso é bem, fica bem interessante quando você faz isso. Aqui também. Nesse cantinho aqui de cima também. Você nunca deve, com essa sombra, segunda sombra, ultrapassar a linha da sombra anterior. Aqui dentro, vou deixar mais escurinho. Essa dobrinha, ela não pode passar por cima dessa, tá? Ela ficou atrás. Aqui também eu posso realçar um pouquinho. O trabalho tá seco. Eu vou pegar o pincel 16, vou colocar uma pincelada de água aqui no meu pratinho e uma pincelada de azul hortênsia. Tá vendo? Vai ficar assim bem líquido. Tira o excesso e eu quero que você faça um fundo. Um pouquinho do azul. Pelos cantinhos, olha, eu comecei aqui, ficou bem forte. Eu vim tirando o excesso de tinta do pincel, olha, já não tenho nada no pincel aqui. Umedeço mais um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, tá sumindo de novo. Mais um pouquinho aqui nesse cantinho. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Não quero que fique aquele fundo muito certinho. Não precisa. Deixei um espaço. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui em cima. A flor é bem grande, mas por ser branca, precisa de um fundo para poder realçar a cor. Porque o branco no branco, ele não some, ele aparece, mas ele fica muito fraquinho. Quando você coloca um fundo com uma cor, aquele branco vai aparecer mais. Ó, por aqui já venho terminando com esse azul. Você viu que eu fiz aqui, aqui e aqui, triângulo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o amarelo bebê. Mesma coisa. Começo aqui. Olha, venho limpando o pincel pra cima do azul. Você viu que ele vai dar uma esverdeadinha? Um detalhe, uma coisa que você deve evitar. Eu fiz o azul aqui e fiz o amarelo aqui. Atrás do cabo, as cores se misturaram. Você tem que passar um pouquinho, tô passando um pouquinho do amarelo
para cima do azul, para não ficar dividido esse fundo. Trouxe o amarelo para esse lado. Agora, o amarelo aqui também. Mas não deixa uma mancha assim muito aparente. Vai sumindo com ela, vai levando uma cor para cima da outra, que você não possa dizer aqui terminou o amarelo, porque não, você não vê a linha. E nesse espaço aqui do lado de cá também, você viu que ó, triângulo, amarelo, amarelo, amarelo. Pronto, de fundo pra mim chega. E agora que tá bem sequinho, eu já fiz o fundo, eu vou pegar o branco novamente e eu vou reforçar todas as áreas onde tem branco puro, fazendo uma luz seca. É onde você coloca a tinta sobre a superfície já pintada, seca, e você vai iluminar. Você vai colocar o branco e você vai empurrando a sombra. Olha, eu fico com o pincel, trabalhando o pincel com a tinta só na área branca. Aí vou levando, vou esfumaçando. Não sei se você pode perceber a diferença que dá. Isso parece difícil, mas é só treinamento. Com treinamento a gente consegue fazer. Olha a diferença que deu aqui. A gente vai empurrando. A sombra vai ficando mais suave. Eu espero que você tenha gostado de fazer essa rosa. E eu quero saber se você conseguiu fazer. Eu acho que ficou bem fácil. E esse modelo de rosa, você pode, com esse modelo de rosa, você pode pintar qualquer outra rosa. Qualquer risco que você tiver, você pode seguir essa forma que eu ensinei. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado e eu quero saber se você conseguiu fazer. Espero que tenham gostado e esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.